Olá! Hoje vamos falar sobre autismo. E a primeira pergunta que eu quero deixar aqui: e se fosse o seu filho? Como que você deveria agir ou perceber em relação a essa patologia? Por isso falamos em transtorno de espectro autista. Espectro tem o autista leve, moderado e o severo, o gravíssimo, que temos alterações restritivas de comportamento, dificuldade de comunicação e socialização. Esse autismo severo é fácil, é até fácil se começar a se perceber, embora o diagnóstico, a maioria, é feita após 3, 4 anos. Não é que a doença começa nessa faixa etária e atinge principalmente meninos. Realmente, o autista severo, mesmo severo, começa-se a conseguir fazer um diagnóstico definitivo nessa idade. E o autista leve, muitas vezes, passa até desapercebido. O que é importante? O diagnóstico precoce para que entre num tratamento multidisciplinar e faça a diferença na qualidade de vida, não só do autista, mas também de seus familiares. E também dizer que autismo não é só uma doença psicocomportamental. Hoje já se sabe que existe a genética e a biologia envolvendo, essa questão do autismo. Convido a você a assistir o programa e vamos explicar mais detalhadamente o que eu aqui estou querendo transmitir a você. Mas é importante, principalmente, saber que o autismo pode sim, com o tratamento multidisciplinar e diagnóstico precoce, ter qualidade de vida. Volto em 1 minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje falando desse assunto importantíssimo de conscientização, de informação, que é o transtorno do espectro autista, como vocês viram no editorial. E tenho o prazer de receber aqui a Kelly, que é pedagoga e tem uma especialização, ela é especialista em autismo. Então eu tenho um prazer muito grande de recebê-la aqui. Ela faz parte do corpo docente, vamos dizer assim, da PAEC de Poços de Caldas, e vamos conversar sobre esse transtorno do espectro autista. Muito obrigada, Kelly, pela sua presença. Prazer recebê-la aqui no Saúde em Seu Lar. Kelly, já vamos começar falando por que hoje nós falamos mais em transtorno do espectro autista, do TEA, do que há muito tempo atrás falava assim autismo. Por que se usa mais hoje corretamente essa nomenclatura que é o TEA? O TEA, o transtorno do espectro do autismo. Então, antigamente, há muito tempo atrás, era só autismo. Então englobava-se tudo, todos estes comportamentos era autista. Uma criança com esquizofrenia, alguma coisa com psicose, era tudo autista. Então hoje houve essa separação. Então o transtorno do espectro do autismo hoje ficou somente o autista e vem acarretado aqueles que têm alguma comorbidade. Certo. Então, de repente, é uma pessoa com autismo e que tem uma deficiência intelectual mais acentuada, mais grave. É um autista com síndrome de Down. Então, hoje fala-se em autismo e comorbidades. Comorbidades, quer dizer, patologias, doenças que estão acopladas ao autismo. Para as pessoas entenderem o que é comorbidade. Bem, você faz um trabalho na PAI, tem essa especialização, desse importante foco, que é realmente o autista. Qual que é o grande problema que nós temos em relação ao transtorno do espectro autista? É o diagnóstico. Você acha que é um grande entrave a dificuldade em se fazer o diagnóstico? Com certeza.
não digo nem tanto a dificuldade de se fazer o diagnóstico, porque hoje em dia existem equipes que já fazem o diagnóstico. Não, desculpa te cortar, mas eu estou dizendo assim, o diagnóstico precoce. Então, é lá que eu vou chegar. Então, eles já chegam com alguma intervenção. Tá. Só que esse diagnóstico precoce, às vezes passa desapercebido e a criança só vai chegar pra gente lá na escola numa idade escolar. Por isso que é muito importante as crianças estarem nas creches, no 6 hoje, né? Que são 6. Porque assim que chegam lá, se os profissionais observam aquela criança e vê que não tá se interagindo, que não tá brincando, ou que a hora de falar ainda não tá falando, então eles já encaminham. Hoje nós temos a junta reguladora, né? Então, normalmente as escolas, as creches, os 6, eles encaminham para a junta, PSF, e chega na PAI. Tá. Então, assim, nós gostamos de falar muito e frisar isso, que é muito importante esse olhar para a criança até 3 anos, 4, 5, na idade de educação infantil, porque é onde a gente pode trabalhar com as intervenções precoces, né? Com certeza. Na verdade, a manifestação, vamos dizer assim, entre aspas, né? Como é ali 3, 4 anos, mas na verdade mesmo a situação já estava ocorrendo, não é isso, Kelly, que acontece? Principalmente nos casos leves. Então, o diagnóstico dos casos leves são os mais difíceis de se fechar, né? Porque a criança, enquanto criança, né? Ela anda, ela fala, ela conversa, ela se interage, porque se interage sim, conversa com os amigos. Os casos leves, né? Os casos leves. Então são aqueles casos que a pessoa fala, ué, mas ele conversa, ele brinca, né? Por que ele tem autismo? Mas nós temos a DIAD, né? A linguagem, comportamento e o social. Tá. Né? Você acha assim, eu acho que é muito importante a gente frisar aqui, que existe, na minha experiência como pediatra, que não é uma experiência como a sua, mas eu tenho a minha experiência como pediatra, que é muito difícil quando você observa algo diferente, a mãe aceita, os pais, né? Principalmente a mãe, aceitar que aquela criança está diferente. Não, ela é mais quieta, ela é mais na dela, e na verdade, muitas vezes já tem o problema, vamos dizer, já tem essa patologia, vamos dizer assim, e a mãe não aceita, não é isso? Então, a mãe não aceita ou a mãe não percebe. Também, né? Também, na verdade. E aí vai chegar pra gente só quando tiver na idade escolar. É onde chega na escola, primeiro ano, né? Que chega na escola e não senta, e não escreve, não fixa atenção, não para, que é onde a escola vai, nos procura, chama a família, né? E não interage, né, Kelly? E não interage, não né? tem Na uma comunicação das vezes, social. Ele não tem a comunicação. É onde as pessoas mais observam. Observam. Ou é aquele que não interage, ou é aquele que não para sentado de jeito nenhum, que é o mais grave, que às vezes se autoagride, né? E que chama mais atenção, vamos dizer assim. O mais leve passa junto com os outros alunos. Vamos falar um pouquinho, como é que se manifesta o autismo, no caso mais leve, o moderado e o grave? Assim, rapidamente, o mais leve, ter algum, vocês pela experiência, tem alguma coisa que a gente já pode deixar uma dica aqui? Exemplo, o mais leve é aquele autista que fala, que conversa, que mantém um certo diálogo, sim, né? Sim. E tem uma oralidade, ele tá na escola, ele é alfabetizado, ele se alfabetiza e ele segue, ele tá no mercado de trabalho, ele trabalha, vai na faculdade. Mas o que ele tem de diferença se você classifica como um autista leve? Vamos dizer assim, o social dele. É aquele que não anda muito, que não sai muito de casa, que gosta de ficar mais recluso. Ah, tá. É um jovem, às vezes... Um jovem, um adolescente. Um adolescente que prefere ficar mais sozinho. Prefere ficar mais sozinho. Isso deve chamar a atenção. No canto dele. Isso pode ser um indicativo. Um indicativo. Certo. E aí, é claro que a gente observa que vai ser um diagnóstico, se for feito, se for o caso, mais avançado, mas... Mais avançado e fechado por uma equipe interdisciplinar, né? Tá, e vamos supor, qual que é a consequência disso? Qual que é a consequência de uma falta de um tratamento, vamos dizer assim, multidisciplinar, adequado para um jovem que
já está trabalhando, vamos colocar que ele trabalhou, ele aprendeu, conseguiu ter conhecimento. Qual que é a consequência disso num futuro para ele? Cada autista, cada um é cada um. Você acha que depressão, por exemplo, um exemplo? Depressão, por exemplo. O transtorno... É um exemplo. Tá. A depressão, por exemplo, de ficar em casa, de repente focar só no computador, só na internet. Eles têm um interesse restrito por alguma coisa, né? Um interesse específico por alguma coisa. Ficar muito focado naquilo, acaba se isolando do resto, até da família. É um diagnóstico muito difícil, né, Kelly? O leve, difícil. É muito difícil. Mas, por isso que existe hoje as equipes multidisciplinares. Na dúvida, gente, eu sempre digo, procure. Se não for, melhor. Se for, tratar. Exato. Agora, vamos colocar um autista severo. O severo, aí tem uma tríade aí. O autista severo era Sim. uma tríade, que agora é uma díade, né? Que a gente ficou com a linguagem, o social e o comportamental. Tá. Esse é o mais fácil de se dar o diagnóstico. Porque é aquele que todo mundo vê o comportamento dele. É um menino que muitas vezes não para quieto, não para sentado, que não se interage, que às vezes se autoagride por não falar, por não ter uma oralidade, não saber expressar o que está sentindo. Às vezes agride até o próximo, né? Há casos assim. Então é o que acaba chamando mais atenção da família, mais atenção da escola, mais atenção das professoras. Então, por isso que a gente fala que é o diagnóstico mais fácil, mais rápido de se fazer. Ele chega pra gente com uma maior rapidez. Tá. E a questão da repetição também, de ficar repetindo. Ecolalia, por exemplo, né? Ecolalia, por exemplo. Que é bem característico, do grave. Nós temos os que têm ecolalia, dos moderados também. Moderados também. Eles têm ecolalia tardia, que nós falamos, que às vezes os que ficam repetindo coisas que ouviram de desenho, filme, televisão, fala da mãe, fala do pai. Entendi. E aquela ecolalia que você acaba de falar uma frase e ele repete. Ô Kelly, só pra gente fechar esse bloco, me diga, antes falava que era um distúrbio psicológico, psicocomportamental. Hoje nós sabemos que existe aí um importante componente neurológico. Neurobiológico. Neurobiológico ou neurogenético. Ou neurogenético. Então já está comprovado isso. Hoje tá, eu voltei de um congresso uma semana atrás e já está se falando, lá se falou muito nisso, neurobiológico ou neurogenético, né? Sim. Os estudos estão todos voltados para essa área. Voltado para essa área. Sim. Quer dizer, gente, para vocês entenderem é que existem, né, alterações neurológicas, está se estudando ainda. Sim. Que também leva a essa questão do autismo, juntamente com distúrbios psicocomportamentais, então é bastante complexo, né? Agora, lá na PAI, qual que é o tratamento que vocês instituem? É multidisciplinar? Como é que se aborda uma criança autista, principalmente grave? Então, nós temos lá na PAI, os graves, nós atendemos num núcleo, né? Nós fizemos um núcleo, onde nós atendemos escolarização, de manhã na idade de EJA, educação de jovens Sim. e adultos, que são os maiores, os adultos, e à tarde na idade escolar de ensino fundamental. Tá. Então, é um trabalho com uma sala estruturada, com ambientes estruturados, com um trabalho estruturado, adaptado, voltado só para aqueles meninos. Tá. Né, para o trabalho então, com eles tem que ser muito diferenciado, muito especializado, né? Tem sim. E você nota uma resposta satisfatória? Com certeza. Vocês notam uma resposta? Com certeza. Tá. Principalmente, eu volto a falar, se os meninos chegam até a gente na idade de educação infantil. O mais cedo possível, porque quanto mais cedo, mais intervenções a gente consegue fazer, mais a gente consegue trabalhar com aquelas crianças. Até uns 3 anos e meio, porque aí a gente consegue estipular comportamento, moldar comportamento, trabalhar a fala, trabalhar o sensorial, que é muito importante nessa idade, né? Com certeza. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, Obrigada. Parabenizar pelo trabalho, dizer que o Saúde Celular está aí à disposição para a gente auxiliar na divulgação, na informação, e que as pessoas realmente possam ter essa consciência da importância do diagnóstico precoce, tá bom, Obrigada. Kelly? Muito obrigada, viu? Obrigada.
Eu convido você a continuar conosco. Nós vamos para um intervalo rápido e volto aqui com a mãe, né, de um autista severo, que vai falar um pouco da experiência dela, tá bem? Não saio daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta aqui com Saúde em Seu Lar. Hoje falando sobre autismo, transtorno do espectro autista. Vocês viram, conversei com a pedagoga, né, a Kelly, que faz parte lá do corpo docente da APAI, aqui de Poços de Caldas, faz um trabalho lá maravilhoso. E agora eu tenho o prazer de receber aqui a Camila. A Camila é mamãe, né, de uma criança, de um adolescente hoje, que é autista severo. Vamos ouvir aqui um pouco a Camila. Camila, muito obrigada por ter essa disponibilidade de falar sobre o assunto. Tá bem? Eu que agradeço a oportunidade. Tá? É muito importante, porque muitas mães preferem, às vezes, muitas vezes, ficar quietinha, esconder, e na verdade eu acho que se você falar e somar esforços, todo mundo sofre menos e acaba ajudando muitas pessoas, né? Com certeza. Bem, conta um pouquinho a sua história. Você tem um filhinho de 14 anos, estava falando, que se chama Miguel, né? E que tem o autismo severo, né? Como é que foi para você chegar nesse diagnóstico? Foi bem difícil? Isso. Mesmo sendo severo? Foi uma via sacra, com certeza. O Miguel, aos 8 meses, eu comecei, como ele é meu filho mais novo, eu tenho uma filha mais velha, aos 8 meses eu comecei a perceber que o cognitivo dele era diferente. Ele tinha um tempo de demora de resposta, ele tinha uma demora de interação, e aquilo começou a me preocupar. Certo. Mas como os marcos do desenvolvimento estavam perfeitos, sentou na hora certa, cabecinha motor, na hora né? certa. O motor estava na hora certa, andou na hora certa, era um menino muito esperto, muito travesso. Então, a gente foi mais deixando mais perto de 1 ano, começou realmente a me preocupar. Principalmente quando veio o atraso de fala, né? E eu comecei a que a gente fala que é a peregrinação do diagnóstico, né? Que a gente as mães vão de médico em médico, e aqui em Poços eu não consegui na época, eu tenho 10 anos, né, já que eu tenho o diagnóstico. Sim. Então, na época então, quer dizer, demoraram 4 anos para você. Demoraram 4 anos. Pensa. 1 ano para eu começar realmente, efetivamente, a correr atrás, e mais 3 correndo atrás, quando eu cheguei em São Paulo, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Fantástico. E consegui, mas eu falo que quando ele era pequeno eu falava que era um menino estranho, né? Porque ele tinha comportamentos muito estranhos. Camila, ele interagia com você? Por exemplo, se você brincasse com ele, igual toda criança, às vezes brinca, sorri, ele não interagia? Interagia comigo, mas ele demorava para interagir. Às vezes demorava, eu falava assim, gente, esse menino só pega no tranco, ele demorava para pegar, para entender a brincadeira, entendeu? Mesmo por mais simples que fosse brincar com os dedinhos, ele demorava para sorrir, entendeu? E ele tinha os interesses dele, tinha as coisas que ele gostava, entendeu? As coisas que giravam, ele gostava, já ele não tinha interesse por brinquedos. E ele já começava com aquele estereótipo de ficar balançando, ou seja, ele balançou... uma certa idade, sei lá, 2 aninhos, 3? Não, ele foi balançar bem perto do diagnóstico. E foi pouco tempo, porque também a gente já entrou, logo depois do diagnóstico eu consegui um encaminhamento, acabei fazendo tratamento com ele. Usa algum medicamento? Ele usa o medicamento? Usou desde sempre. Hoje, sinceramente, me arrependo de ter medicado tão cedo, porque... mas como ele era muito ativo, ele não dormia. O Miguel levou 10 anos para dormir. Ele dormia 2 a 3 horas por noite, né? Então a gente usou a risperidona, que é o que a maioria usa, mas também não dormia com a risperidona. Com a risperidona ele dormia 4, 3 horas por noite. E que era outra coisa também, né? Que mesmo o bebê ele não dormia bem. Não. Depois de 1 semana ele começou a não dormir de vida. E isso foi até os 10 anos. Quando eu cheguei e falei, olha, eu tô no meu limite, quem precisava dormir era eu, né? E o médico passou o aripiprazol, que é uma medicação mais nova, muito cara. Eu mesmo sem condições falei, vou tentar. Primeiro dia ele dormiu 16 horas. Conseguiu. Morrido. Porque eu estava conversando com a Kelly aqui, realmente hoje nós sabemos que é uma patologia que tem um envolvimento genético com o meio ambiente, com a questão de educação, com a questão do meio ambiente, né? Isso já está
vamos dizer, delineado aí. Só precisa ainda chegar em alguns estudos, aprofundar mais nos estudos, né? Isso, eu acredito muito assim que criança deve ser estimulada, né? Desde sempre. E o que estimula a criança? Gente, a mãe, o pai tá ali, tá sentado, tá brincando. Quanto mais eu ia percebendo que ele tinha dificuldade, mais para ele eu ia ficando, né? Eu fui mãe integral por 12 anos. Tem 2 anos que eu tô começando a tentar desenvolver minha carreira, mas por 12 anos eu fui mãe integral para poder estimular, porque eu sabia que ele ia precisar muito de mim. Camila, a gente está quase no final do programa, você queria deixar 2 recados, né? Isso. Fique à vontade, deixa seus recadinhos, da associação, enfim, fique à vontade. Bom, o primeiro recado é... Nós, do Instituto A, que é uma associação que nós estamos montando... Instituto A. Tá. Isso. Ok. Que nós estamos montando, nós pais, alguns pais de pessoas com autismo, estamos montando. A gente sempre pede pro Não Fale de Nós Sem Nós, que é uma fala que existe dentro do mundo do autismo, é que toda vez que for falar, que traga ou uma família de autismo severo, porque ele não consegue falar por ele mesmo, mas principalmente os leves e os moderados, que eles falem deles mesmos, né? E uma coisa que é uma campanha que nós do Instituto estamos fazendo, que é Como Eu Posso Te Ajudar. Como Eu Posso Te Ajudar é um olhar carinhoso, não só para a pessoa com autismo, mas para essa família também. Que realmente sofre, né? Isso, tá vendo que é uma criança, ou até mesmo um adolescente, às vezes um adulto sim, tendo uma crise. As pessoas de fora não têm obrigação de entender. Mas pergunta, como eu posso te ajudar? Pergunta para essa mãe. Né? Eu já tive caso de eu ter que sair correndo 2 quarteirões e a moça vir com a minha bolsa. Moça, sua bolsa ficou lá atrás. Porque ou eu segurava o filho ou eu segurava a bolsa. O filho estava se enfiando no meio dos carros, eu ia segurar o filho, larguei a bolsa. Claro, com certeza, né, cara? Com certeza. Então, como é que eu posso te ajudar? Às vezes pega minha bolsa, manda desligar o alarme. E também me ajuda a isolar ele num canto. Não apavorar, sabe? As pessoas ficarem só olhando de curiosos, né? Evitando no máximo. Eu acho que a informação, ela diminui preconceito. Por isso que eu gosto muito de falar. Então, se você não sabe o que está acontecendo, pergunta como você pode ajudar e tenta ter um olhar carinhoso. Pensa que poderia ser... Tem uma hashtag, né? E se fosse seu filho? Se fosse seu filho. Que é uma campanha muito grande que está tendo. E se fosse seu filho? Você queria que as pessoas fizessem roda em volta e ficassem olhando? Não é? E se fosse seu filho? Como você reagiria naquela situação? Lembrar que na vida, como eu sempre falo, não dá só no vizinho, né? As coisas, as doenças... Todos nós podemos estar passando por diversas situações aí que muitas vezes você olha e fala, né? Bom, então são esses 2 recados. Quem quiser participar da associação, algum pai que queira se informar, né? Que agora abre os olhos e fala, oh meu Deus, será? Né? Será? Começar essa dúvida, essa interrogação, você passar o telefone, nós vamos colocar no GC. O contato é seu, Camila? Isso, porque você não tem sede ainda, nada. Isso, por enquanto a gente tem uma página no Facebook, nós estamos conversando com a prefeitura para conseguir pleitear uma sede, mas nós temos mais projetos para levar os meninos para a rua. Então nós vamos fazer tarde do McDonald's, noite da pizza, passeio no parque, passeio no parquinho. Muito bom. Que é a ideia de estar levando os meninos para a rua, para a sociedade na sociedade para participar da sociedade. Isso, parabéns, é isso mesmo. E o segundo projeto é trazer informação. 17 de maio nós vamos trazer o professor Lucelmo, que é um grande nome do autismo, da terapia comportamental. Já está convidado para vir gravar o programa. Ótimo. Tá? É só combinar conosco. Isso. Tá bem? Então assim, a gente vai fazer isso, fazer os cursos como foi essa semana de conscientização. Então a gente vai estar trazendo os cursos e levando essas pessoas para a sociedade. Então qual que é o do Facebook? O do Facebook é Instituto A. Instituto A. Isso. Só A, né? Só A, de autismo. E o telefone é o 988666119. Tá embaixo aí para vocês verem. Eu gostaria de agradecer muito, viu, o seu depoimento, a sua experiência. Isso engrandece, enriquece muito as informações que são passadas aqui, tá bom? Muito obrigada, que Deus continue aí, você à frente aí desse projeto de vida, né? Projeto de vida,
Parabéns aí a todos vocês. Obrigado, viu, Camila? Eu que agradeço. A você eu quero agradecer muito a audiência, lembrar do programa todo sábado, 1h15, aqui pela TV Alterosa. Não se esqueçam, o programa também no canal do YouTube, Doutora Regina Cioff, ou Programa Saúde em Seu Lar. Conto com a audiência de vocês, porque o que eu quero realmente é fazer a diferença na vida de vocês. Tenho certeza disso. Até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá!